Mas o vereador, ele no município como Jaboatão, por exemplo, tem 700 mil habitantes, até então nós tínhamos 21 vereadores só. O vereador, eu tive um discurso que eu dei no Senado Federal em 2009, na Interleges, que representando mais de 5 mil vereadores que foram para lá, eu fui contra o aumento da quantidade de vereadores. E naquela época eu dizia por quê? Porque eles iam tirar a pouca estrutura que nós já tínhamos. Iam transformar os vereadores em comissionados dos prefeitos. O que é que eu digo? Você pega um vereador que não tem estrutura de gabinete quase nenhuma, né, porque a lei vai tirando a ajuda de custo, essas coisas não tem. E a infraestrutura das câmaras estão carregadas, com funcionários e coisas mais. Houve também a diminuição do duodécimo do repasse da prefeitura. Diminuiu o duodécimo e aumentou a quantidade de vereadores. Isso é um crime que ocorreu. Isso é um crime, sabe? E agora, há pouco, nós tivemos que aprovar isso, porque também, já que existe a lei, os nossos companheiros de partido e o correligionário, poxa, aprova aí na Câmara, porque senão a gente não tem uma chance de ser vereador. Sim. Então, abriram a brecha, a gente não vai ser eu que vou impedir o cidadão de ser vereador, mas a verdade é que o vereador ele sofre muito porque ele não tem infraestrutura de gabinete. Você tem uma ideia, você vai para uma assessoria de imprensa, você não tem na Câmara de Jaboatão, não temos assessoria de imprensa, é a segunda maior cidade do estado, certo? E por falta de estrutura, a mesa diretora não contrata uma assessoria de imprensa. Me diz uma coisa, uma das coisas que você tratou, eu tive muito em Brasília também, eu estava do outro lado nessa questão, me lembro muito bem das suas participações lá, que eu era suplente da época, e aí o que eu vi é o seguinte, o grande culpado no final das contas foi o Legislativo Nacional, foi a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, porque quando deveriam assumir os seus papéis, assim não fizeram. E aí a toga tomou a decisão, que foi lá atrás, os tribunais tomaram a decisão. E aí quando eles foram pegar o bonde andando, já era tarde demais. Bom, eu queria voltar para Jaboatão para falar o seguinte, você é candidato, é pré-candidato no Partido dos Trabalhadores a prefeito de Jaboatão. O que é que tem... Eu disse certa vez na televisão, e já falei aqui também, é o seguinte, Elias, tem muitas coisas difíceis, complicadas em Jaboatão? Tem. Agora, é um ponto a favor, eu acho que você, não sei se você concorda comigo, é aqui para o debate, para a gente abrir o debate, é que faz muito tempo que a gente não vê um prefeito de Jaboatão apenas nas páginas políticas, porque a gente vê antes nas páginas policiais. Pelo menos isso, ele conseguiu tirar a cidade? Não, sinceramente, eu discordo da questão da página policial. Eu tenho um debate que eu abri em Jaboatão, e você que também faz muita área policial, eu acho que você vai se interessar por isso, Ciro. É que Jaboatão é chamada de uma cidade violenta. E eu lhe provo e prova qualquer um. Fiz uma audiência pública na Câmara, está aí no meu blog, né, o robsonleite13.blogspot. Você vai poder acessar e você vai ver que a audiência pública que nós mostramos, onde nós somos um território maior do que Recife, nós, por exemplo, nós representamos Olinda e Recife, né, cabe dentro de Jaboatão. Nós temos 700 mil habitantes, só temos um batalhão de polícia. Um batalhão de polícia integrado agora, que o governo do estado mantém lá. E nossa luta é para criar no mínimo mais 2. E temos 3 batalhões para proporcionalmente termos um efetivo de policial conforme Recife. Recife, embora seja menor do que Jaboatão, território, tem 5 batalhões de polícia, além das polícias especializadas, e toda a direção da polícia do estado está aqui, a Polícia Federal e tudo mais. Jaboatão vem sofrendo com essa falta de estrutura na sua segurança, e a cidade passou a ter essa fama de quando aparece, e até além do mais, a imprensa pernambucana está situada em Recife, sabe? E não sei, até por questão de estrutural mesmo, nem toda a emissora de rádio ou de imprensa geral tem a estrutura de manter um repórter itinerante em toda a metropolitana, já que Jaboatão é muito grande. Eles centralizam as notícias nas câmaras de vereadores de Recife e na Assembleia Legislativa, e ficam apenas ouvindo dizer o que acontece nas outras cidades. É o caso de Jaboatão. Jaboatão não melhorou, Ciro. O problema é que a imprensa não vai a Jaboatão. A imprensa ouve o que a Prefeitura de Jaboatão publica na imprensa. Então, veja,
o camarada comprou a cota, uma empresa de publicidade, são 10 milhões de reais, no mínimo, gasto com publicidade em Jaboatão. Você tem ideia, não foi investido isso em saneamento em Jaboatão. Quer dizer, se investe 10 milhões de reais em publicidade e não investiu nem 1 milhão de reais em saneamento de Jaboatão.